Irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Chama a sua família, chama o vizinho, chama todos para poder assistir o culto e afasta tudo que tire sua atenção, tá? Desliga o celular, fica atento só ao nosso culto. Eu tenho alguns avisos para dar aos irmãos, que ainda estamos no decreto e toque de recolher que estamos obedecendo à prefeitura. O próximo domingo, que é o culto de Páscoa, será apenas online. Tá? Então, fiquem atentos aos irmãos, que mensalmente a diretoria vai estar informando aos irmãos, de acordo com o decreto, se ainda vai estar tendo online ou presencial, tá? Mas até então, o domingo de Páscoa será apenas online. O segundo aviso que eu quero dar aos irmãos, que o pastor Marcelo já está fazendo atendimento com os irmãos, porém, só online também, através do WhatsApp. Se você está precisando conversar com o pastor, pedir algum conselho, ele já está atendendo, porém, através do WhatsApp. Tá, então, vamos orar ao Senhor. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar para entregar esse culto ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, cada família que está assistindo o culto neste momento. Abençoa cada irmão, meu Pai. Te peço proteção a todos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. E vamos louvar ao Senhor. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mais de ti. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus.
Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, 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 traz luz para as sombras, derruba a muralha, destrói as mentiras. Pode cantar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, amor de Deus. Hey, oh, 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 oh. Meus amados, é o nosso momento de dízimos e ofertas. E diz assim Provérbios 3, capítulo 9 ao 10. Honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém. Irmãos, sejam fiéis à tua igreja, com os dízimos, com as ofertas. Eu sei que é a situação de nós, de cada irmão no momento, mas a nossa igreja não para, o nosso trabalho não para. Essa semana a nossa igreja, graças a Deus, doou 80 cestas básicas à nossa comunidade. Então, nosso trabalho, irmãos, não para.
A igreja, o templo está fechado, mas a igreja não, a igreja somos nós. Vamos continuar fiel à nossa igreja, porque estamos ajudando toda a nossa comunidade. Enquanto os irmãos contribuem, vamos louvar ao Senhor. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Senhor Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, essas ofertas que foram depositadas, Pai. Abençoa cada família, cada irmão que pôde contribuir, Senhor. Que não nada falte à sua casa, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que
que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo eu vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Louvado seja o nosso Deus, até que Ele venha, nós louvaremos ao seu nome. Queridos, para nós é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, compartilhando com os irmãos da poderosa palavra de Deus. Confesso que eu fiquei ansioso todo dia, 4 meses, sem pregar, sem estar aqui com os irmãos. Semana passada a gente deu ali só uma prévia, nós abrimos o culto. Hoje, de fato, nós estamos aqui para assumir o nosso posto como pregador da palavra de Deus, da poderosa palavra do Senhor. E nessa noite eu quero aqui encerrar o tema esperança, que o nosso irmão Lorival começou início de março, e coube a nós nessa noite fazer o encerramento deste tema. E o tema dessa noite é esperança e fé em meio ao caos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seja ela escrita de papel ou no celular. O que importa é que você esteja com a palavra de Deus e nos acompanhe nessa noite. E abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Enquanto você está localizando o texto, eu queria aqui louvar a Deus, tributar gratidão pela vida do pastor Carlos André, que ficou conosco no mês de fevereiro, o irmão Lorival, que ficou conosco no mês de março, e trouxeram a palavra de Deus com responsabilidade. Me senti representado por ambos, e graças a Deus nós temos a mesma linha teológica. O que os irmãos falaram em todos os cultos, eu assevero, eu confirmo, porque um pregador da palavra de Deus, ele precisa ter responsabilidade, usar a ciência, usar o seu saber acadêmico e interpretar corretamente a palavra de Deus para o seu povo. Então, sem mais delongas, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Acudiu-lhes então o Senhor e disse-lhes: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela palavra lida, Senhor. Palavra poderosa, palavra que nos traz ânimo, nos traz fé, nos traz esperança.
Te pedimos, Senhor, nessa noite, uma noite sombria, de dias sombrios, que o Senhor venha acalentar o nosso coração. Visita com Teu Espírito Santo cada lar nessa noite que está nos assistindo, cada pessoa que está no hospital, ou que está em casa desempregada, ou que está em casa preocupada. Que o Senhor derrame sobre elas do Teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, aquele que faz com que a nossa alma se acalme. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor, que os Seus anjos sejam ao redor de cada um aqui nessa noite, para que eles tenham atenção para aquilo que o Senhor vai falar. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do Teu nome. Amém e amém. Todos nós conhecemos esse texto. Alguns de nós, os batistas mais antigos, essa mocidade talvez não conheça, aquele hino do cantor cristão 408, Sossegai, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E os irmãos aí mais idosos ficaram com saudade desse hino, né? Então nós cantamos essa música no nosso tempo de aprendizado da palavra de Deus. Eu lembro muito do pastor João, quando eu canto essa música, eu e Jane, a gente se emociona muito. O pastor João foi um homem que eu transferi a paternidade, a figura de pai, cuidou de mim, cuidou de Jane, e a gente sempre lembra dele, de Mary, com muito carinho, com muita saudade, quando eu canto essa música. Então todos nós conhecemos muito esse texto. Esse evento, essa narrativa, ela acontece depois do Sermão do Monte. Jesus estava ali no monte pregando, depois ele faz o milagre dos pães e peixes. Depois que ele termina de pregar, ele vai até a casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, e grande multidão segue Jesus. Em um dado momento ele fez: olha, vamos para outra banda do mar, e de lá nós vamos continuar o nosso caminho. Acontece que no meio do mar veio a tempestade, e então acontece essa narrativa. Lendo esse texto e olhando para os nossos dias, olhando para os jornais, olhando para a aflição dos irmãos, essa semana foi uma semana de tensão muito grande. Eu recebi algumas ligações de irmãos nossos muito aflitos, com parentes no hospital, com amigos falecendo. A coisa foi muito tensa, muito tensa. Estamos chegando aí, com certeza, o final desse final de semana, com 310 mil mortos por essa praga que tem assolado os nossos dias. E todo mundo desesperado, todo mundo aflito, todo mundo sem saber o que fazer, e tenta, e fecha, e abre, e toma isso, e toma aquilo, e se tranca em casa. A humanidade está perdida, a humanidade está sem norte. Para complicar, ainda temos essas ideologias diabólicas que complicam mais tudo, onde nós politizamos tudo e deixa as coisas piores ainda. Então eu percebo nesses dias como nós tivéssemos naquele barco que enfrentou aquela tempestade. Eu lidei com o barco durante pelo menos 2 anos ali, no tempo que eu estava na missão, lá em Camamu, e a gente pegou algumas tempestades. Às vezes a gente saía de Camamu, saía ali do canal de Camamu, pegando ali a parte, entrando em Cajaíba, e quando tinha tempestade, a gente avistava a tempestade de longe, o capitão do barco, o marinheiro ali, ele já se apressava a baixar as lonas, a deixar tudo tranquilo, para que a gente pudesse passar por aquela tempestade. E quando você passa por uma tempestade, seja ela pequena ou grande, normalmente há avarias, normalmente alguma coisa quebra, alguma coisa sai do lugar, mas o importante é que você atravesse a tempestade, ainda que com avarias, você atravesse a tempestade saudável. Voltando ao texto, eu acredito que quando os discípulos passaram pela tempestade,
antes deles acordarem Jesus, eles tentaram fazer de tudo. Eles tentaram mudar a rota, tentar sair daquela rota, daquele vento. Eles tentaram, de repente, parar a embarcação, ancorar a embarcação. Às vezes, alguns fazem isso quando está num local raso, para enfrentar o mar, ou encostam em alguma beirada para que a tempestade passe. Mas eles estavam ali praticamente em mar aberto, não tinham como retornar para o seu porto, não tinham como ancorar em lugar nenhum. Então passaram um tempo ali, tentando ver se resolvia. A coisa foi agravando, então eles olharam para um lado e para o outro, e disseram assim, gente, e agora o que é que a gente faz? Então alguém lembrou, disse assim, olha, Jesus, pede para Jesus socorrer. O engraçado, queridos, é que nesse texto eles reconhecem a divindade de Jesus, mas eles meio que pedem a Jesus sem ter aquela confiança de que ele vai fazer alguma coisa. E Jesus, eu acredito que estava ali dormindo, tirando uma soneca de boa, e levanta, olha para aquelas criaturas, balança a cabeça. Homens de pequena fé. E eu acredito que Jesus não fez nenhum estardalhaço, nenhuma pirotecnia, né? Como a gente vê muita gente fazendo aí para querer fazer os milagres. E Jesus simplesmente deve ter dito assim, calma aí, vento, cessa aí. Daí os discípulos vão dar conta de quem de fato era Jesus. E o texto vai dizer aqui que eles se maravilharam. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É depois do milagre, é depois da bênção que eles vão de fato reconhecer a divindade. De fato eles vão reconhecer o Criador encarnado, o Criador feito carne na frente deles. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você, em que situação está? Você está nesse momento num porto, antes de entrar no barco e está vendo as nuvens chegando? Eita, vai cair chuva ali. Ou você está num barco, próximo à tempestade, vendo as ondas subindo e descendo? Ou você já ultrapassou a tempestade? Eu acredito que você esteja, nesse momento, em um desses três estágios. E eu queria aqui, então, pensar nessa noite, o que nós devemos fazer diante desses três estágios. Então, o primeiro estágio é, você está vendo uma tempestade, ela está à sua frente, ela não lhe alcançou ainda. Então eu queria deixar aqui para você alguns princípios para você guardar no seu coração e aplicar a partir de hoje. Hoje. Primeiro, se você está vendo uma tempestade, ela ainda não lhe alcançou, você deve se preparar. Prepare-se. Pastor, preparar como? Você está trabalhando? Está? Louvado seja Deus porque você está trabalhando. Ah, pastor, estou pensando em trocar de carro. Me desculpe, concessionária, essa não é hora de você trocar de carro. Essa não é hora de você comprar um computador novo. Essa não é hora de você comprar uma roupa nova. Essa não é hora de você reformar a casa. É hora de você se preparar. Guarde suas reservas, guarde um pouco do seu recurso, não gaste tudo, guarda um pouquinho. Essa semana eu li um artigo que dizia que a retomada não vai ser um ato, ou seja, nós não vamos retomar amanhã. A retomada vai ser um processo. E esse processo ele pode durar de 2 a 3 anos. Ah, pastor, está chegando a vacina, a gente vai tomar vacina hoje e amanhã vai estar tudo aberto. Quem lhe disse, cara pálida? Quem lhe disse? Esse vírus, ele parece aqueles heróis dos quadrinhos, o X-Men, né? Tem mutante de tudo que é tipo.
Então tem um mutante que voa, tem um mutante que desaparece, tem um mutante que brilha, tem um mutante que vira de cara. Esse vírus, ele está assim. Tem um negócio de umas variantes aí que a gente não sabe se amanhã ou depois vai aparecer outra variante que essa vacina, esse antivírus, possa inocular a população. E aí, irmãos, vai vacinar tudo de novo, todo mundo volta a vacinar de novo, nessa agonia? Então é tempo de se preparar. Pastor, o senhor está me assustando. Não estou assustando. Eu quero ser realista com você nessa noite. Realidade. Se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para os profetas maiores e menores, nós já estudamos sobre isso aqui na igreja, sobre profetismo. Os profetas profetizaram sobre a vida de Israel, baseado no que eles estavam vendo no momento. E quando eles diziam que aquele povo seria tomado por uma nação gentílica, é porque aquele povo estava desobedecendo a Deus, e nós estamos desobedecendo a Deus. Nós não estamos seguindo o curso como a palavra de Deus tem nos instruído. Então prepare-se, faça uma reserva, mesmo que você não precise usar. Se não usar, louvado seja Deus, irmãos. Depois você vai fazer uma grande festa, vai fazer um grande almoço e vai me convidar para almoçar com você e eu para jantar. Não pode esquecer disso, tá? Segunda coisa, se há algum problema no barco, conserte-o agora. Pastor, eu estou passando por uma crise muito grande no meu casamento, mas eu estou empurrando com a barriga. Vai afundar o barco. Vai afundar o barco. A tendência é que essa crise perdure mais um tempo. E você que já está com o seu casamento estremecido, ninguém vai aguentar você dentro de casa, não. E vice-versa. Então busque ajuda hoje. Busque ajuda agora. Nesse ano, queridos, eu tratei com muitos casais em processo de separação. Até na UTI, eu recebi o WhatsApp de gente: pastor, eu estou separando. Eu disse: minha filha, eu não posso fazer nada, eu estou na UTI. Mas aquilo angustiava o meu coração. Então, conserte as arestas, conserte as coisas que estão ruins. Se alguém dentro de casa não está fazendo as coisas como deveria, você está se irritando, isso pode gerar um conflito mais na frente, resolva agora. Senta aqui, filho, senta aqui, você, olha só, não estou gostando da sua atitude, está ficando até tarde na internet, isso não é legal, vamos estabelecer regras dentro de casa. Aquela pessoa que fica o dia inteiro prostrada, deitada, vestido de pijama, levante, vai lavar os pratos, vai lavar a casa, vai estudar. Uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, irmãos. Nesse período de 1 ano e meio, o que você aprendeu de novo? Quantos livros você leu? Você leu a Bíblia de verdade? Em 1 ano e meio você dentro de casa. Ou com as coisas restritas. O que você fez? Ah, pastor, mandei milhares de WhatsApp. Parabéns. Você foi muito produtivo nesse período. Ah, mas eu edifiquei a vida de um monte de pessoas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu recebo pelo menos umas 20 mensagens bíblicas de vídeo. Eu não leio nenhuma. Eu não tenho tempo para isso, irmãos. Eu não tenho tempo para isso, não. A gente tem mais o que fazer. Durante esse tempo, eu li vários livros. Inclusive, comecei agora uma biblioteca virtual aqui. Comecei a instalar um monte de livro aqui no meu celular. Comecei a aprender inglês, a estudar inglês. Comecei a estudar um pouquinho sobre essa coisa da tecnologia, eu e Marcelinho aqui. Mas eu ainda acho que eu poderia ter feito muito mais. E agora eu estou corrigindo o rumo, começando a me aplicar para aprender muito mais. A gente precisa ser produtivo, irmãos. Produtivo. E esse ócio não faz bem a você. Então se prepare a sua mente, prepare as suas emoções. Porque se a coisa vier de fato a apertar, você pelo menos está com a sanidade em dia, a sua cabeça está boa, suas emoções estão boas, sua espiritualidade está boa. Irmãos, quanta gente, meu Deus, eu tenho recebido de mensagens de pessoas dizendo que está com
uma fé fraca. Eu tento entender o que é uma fé fraca. Eu digo, meu Deus, o que é uma fé fraca? Ah, pastor, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, eu não estou assistindo aos cultos. Talvez tudo isso seja porque você não tem se preparado. Nós vamos começar daqui mais um tempo, uma série de estudos baseados nas disciplinas espirituais. Olha a palavra disciplina. Disciplina é algo que a gente tem que fazer mesmo que a gente não queira. É mandatório, é obrigatório. Eu estou agora nesse processo de recuperação, fazendo alguns treinos, treinando aí com o pessoal para manter a condição física, cardiorrespiratória. E essa semana eu tenho feito alguns treinos. Ontem eu não treinei. E aí o meu personal trainer, o Plínio, né? Plínio já mandou mensagem para mim: pastor, não recebi seu treino de ontem. Eu digo, opa. Eu digo, ô Plínio, eu estava muito cansado ontem, não deu para treinar, mas hoje eu vou me aplicar. Com a nossa vida espiritual é do mesmo jeito, irmãos. Eu tenho que me aplicar a leitura da Bíblia, eu tenho que me aplicar a oração, eu tenho que aplicar a hora do culto. Lá em casa agora a gente está começando a fazer isso de forma muito séria. Na hora do culto, todo mundo aqui na sala. Senta aqui você, senta aqui você. Deixa o celular de lado, não olha celular. Aí esses dias eu estava, né, peguei o celular e Marcelinho fez assim, pai, está na hora do culto. Eu digo, opa, peguei e guardei. Mas irmãos, desliga o bendito celular na hora do culto. A sua fé precisa ser experimentada, precisa ser provada, para que quando chegue o dia mau, você esteja inteiro espiritualmente. Inteiro espiritualmente. Não fraqueje. Terceiro ponto, se a sua saúde está fragilizada, irmãos, presta atenção nisso. Os irmãos sabem que eu acabei de fazer uma cirurgia complicada e estou assim, me reservando o máximo que posso, né? Doido para ir numa praia, doido para viajar, doido para fazer alguma coisa, mas eu não posso vacilar. Alguns irmãos têm vacilado, alguns irmãos mais idosos, irmãos com problemas de saúde, eu tenho visto na rua, às vezes sem máscara, e pega outro. Pelo amor de Deus, irmãos, não façam isso em nome de Jesus. Porque se você pega esse vírus e sua saúde está debilitada, você entra nessa tempestade, como é que você vai sair do outro lado? Pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouco nisso. Segundo, se você está no meio da tempestade, isso eu falei primeiro para quem vai entrar na tempestade, deve se preparar. Preparar a sua vida espiritual, preparar suas emoções, a sua saúde, as suas finanças, os seus relacionamentos, ok? Mas se você está no meio da tempestade, se eu tivesse ali e conhecesse as escrituras, eu tinha dito para o marinheiro daquele barco, velho, não adianta você fazer nada aí, porque a tempestade já alcançou a gente. O que é que você tem que fazer? Chame o dono do mar. Chame o Senhor do vento. Chame aquele que criou tudo que está ao nosso redor. Acabamos acionando a Deus sempre como último recurso. Esse é o nosso problema. Irmãos, o que tem de gente que me liga, pastor, ora pelo meu filho, pastor, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, ora por não sei quem, ora por não sei quem, depois que o caldo entornou, depois que virou tudo, depois que já aconteceu o pior, aí a gente clama e vai buscar a Deus. Tem que buscar a Deus, óbvio, mas que tal se a gente começar a buscar a Deus antes de entrar na tempestade? Que tal a gente resolver os nossos problemas conjugais? Que tal se a gente educar melhor os nossos filhos, disciplinar melhor os nossos filhos? Que tal se a gente gastar menos? Você entende, queridos? Tudo isso é buscar a Deus antes. Buscar o conhecimento de Deus, buscar a instrução de Deus, para que quando você estiver numa tempestade, seu barco seja seguro, irmãos. O nosso problema é que a gente quer entrar na tempestade com o barco avariado, com o barco furado, com o motor ali dando um problema. Esse é o grande problema nosso. A gente tem trabalhado mais na correção do que na prevenção.
mas não tem jeito. Está no mar, irmãos? Agora descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Quando eu saí da cirurgia, antes de fazer a cirurgia, 3 dias antes, eu tive uma consulta com o anestesista, e aí ele faz algumas perguntas, e eu pedi só uma coisa para o anestesista. Eu digo: doutor, eu queria pedir um favor a você, ao senhor. Diga aí, meu filho. Rapaz, quando eu acordar da cirurgia da sedação, só me acorde depois de me desentubar, porque eu não quero acordar com aquele negócio na minha boca, na minha garganta. Eu sei que não vai ser uma experiência muito boa para mim. E aí o médico olhou para mim e fez assim: sinto muito, mas eu não posso lhe atender, porque eu vou precisar fazer algumas perguntas para vocês, alguns estímulos para a gente lhe desentubar. Naquela hora eu suei frio, disse: meu Deus, como é que vai ser isso? Mas vamos lá, Senhor, eu confio no Senhor. Irmãos, quando terminou a cirurgia, que eu acordo amarrado na cama, sem poder me mexer, sem poder falar, sem poder dizer nada, e só fazia assim com a cabeça, as pessoas me perguntando se eu estava bem, eu dizendo que estava. Eu comecei a entrar num pânico ali, por causa daquele negócio todo, amarrado, e eu lembrei desse texto. Eu disse: Senhor, eu já estou no barco, graças a Deus o barco não afundou, mas está no meio da tempestade, eu vou descansar no Senhor. E ali eu descansei em Deus. Eu lembrei também do Salmo 40, que eu recitei ele na semana passada aqui. Eu descansei no Senhor. Porque se a gente não descansa nessa hora, o que é que sobra de nós, irmãos? Eu ia passar 2 dias na UTI, passei 6 dias. Cada problema que aparecia, cada coisa que aparecia, eu clamava a Deus: Deus, é mais um dia, vamos em frente, é mais um dia, até que a gente saiu da tempestade. Louvado seja Deus por isso. E por último, queridos, eu quero falar com você que está saindo de uma tempestade. Alguns irmãos pegaram Covid, alguns irmãos tiveram parentes que foram para a UTI, foram entubados, mas saíram. E a minha pergunta a você é: você de verdade já agradeceu a Deus? De verdade você teve aquele sentimento de gratidão, de dizer assim: ufa, saímos dessa. Eu falei aqui na semana passada que a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei daquela cirurgia foi dizer: ufa, louvado seja Deus, eu saí dessa. E fiquei ali agradecendo a Deus em todo o tempo. E hoje eu consigo aproveitar muito mais a minha família, muito mais a vida, o dom da vida. Agradeça a Deus. Pastor, mas eu saí dessa, mas eu estou desempregado. Amanhã você vai estar empregado de novo. Amanhã você vai trabalhar de novo. Amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Calma, calma. Tenha paciência. A tempestade vai passar. E o sol da justiça vai brilhar. Salmo 121 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clame, irmãos, clame nessa noite, clame agora, clame de joelhos, levante as mãos para o céu, não tenha vergonha, clame ao Senhor e Ele irá te ouvir. Clame ao Senhor e Ele vai te tirar desse deserto. Clame ao Senhor e Ele vai lhe tirar dessa tempestade. Mantenha o barco firme, firme. Você sabe quando o marinheiro faz, quando ele encontra uma tempestade, ele está no meio do mar, no meio do canal, ele coloca o barco em direção às ondas. Ele não vai de lado, ele não tenta dar a volta, ele coloca o barco de frente e enfrenta as ondas de frente, irmãos. Quem já navegou ali na região de Cajaíba, o barco, quando você pega uma tempestade, o bico faz assim, ó, vai lá em cima e vai lá embaixo. Não sei se você já andou naquela gangorra do parque de diversão, é igualzinho. Ó,
Ele vai lá e bate dentro d'água, faz aquela zoada, depois sobe. E o marinheiro vai ali enfrentando. Enfrente os seus problemas de frente. Enfrente os problemas do seu casamento de frente. Enfrente as suas questões financeiras de frente. Não tenha medo, não fique acuado. Ore ao Senhor e espere nele. Essa pandemia vai passar, esse caos vai passar. É amanhã? Não sei, pode ser que Deus faça um milagre e passe tudo amanhã. Mas eu prefiro ser prudente, eu prefiro me reservar, eu prefiro me guardar, porque a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar. Então clame no Senhor e descanse. Lembre-se, Jesus fez passar a tempestade. Lembre-se que Ele curou os cegos, Ele curou os paralíticos, Ele me curou e Ele pode curar você. Então somente creia, então somente espere no Senhor. Ele vai curar seu casamento, Ele vai curar suas finanças, Ele vai curar sua saúde, Ele vai curar seus relacionamentos. Tão somente creia, Jesus está no barco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que tempestade tremenda nós estamos vivendo, Senhor. Que dias negros, que dias turvos nós estamos vivendo. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está no barco conosco. O Senhor está no barco nessa noite, nesse momento, aqui, agora, na casa dos irmãos que estão assistindo esse culto. Que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa fazer com que a sua presença, através do teu doce Espírito, seja sentido por cada um que está assistindo esse culto. Derrame sobre eles o teu bálsamo, Senhor, que eles possam dormir hoje tranquilos. E acalma a tempestade, Senhor. Acalma o vento, acalma o mar. Faz que possamos enfrentar essa tempestade, passar por ela e ver o sol da justiça brilhar mais uma vez. Muito obrigado porque hoje eu acordei, muito obrigado porque hoje eu estou respirando, muito obrigado porque hoje eu tenho liberdade de louvar e agradecer ao Senhor em todo o tempo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do doce Espírito sejam com o teu povo aqui na terra. E que essa semana seja uma semana de bênçãos, bênçãos espirituais, de cura, de relacionamentos restaurados, Senhor. Que o Senhor derrame sobre aqueles que estão angustiados com medo do teu refrigério. Deus, é o que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. E a igreja que está virtual diz amém. Deus te abençoe.